Há uma exaustão silenciosa que não se vê nos olhos, mas se sente no peso do peito. Uma fadiga que nasce não do corpo, mas da mente que pensa demais. É o cansaço dos que enxergam o mundo com profundidade, dos que analisam cada gesto, cada palavra, cada escolha, e no fim, se paralisam dentro de si mesmos. São pessoas que vivem presas entre o desejo de agir e o medo de errar, entre o impulso da vida e o freio invisível da dúvida. E o mais curioso é que muitas vezes essas pessoas são as mais inteligentes, as mais sensíveis, as que possuem um brilho espiritual mais forte. Mas quanto maior a luz, maior o atrito com as sombras da própria mente. O ser humano moderno foi treinado para pensar, mas não para sentir. Cresceu acreditando que o raciocínio é a única ferramenta de sobrevivência e acabou transformando o pensamento num campo de batalha. E é ali que começa o verdadeiro aprisionamento. O cérebro entra em loop, repetindo os mesmos cenários, as mesmas previsões, os mesmos medos. O córtex pré-frontal, aquela região nobre responsável por planejar, decidir e avaliar, trabalha em sobrecarga, drenando dopamina antes mesmo da ação acontecer. É como se a mente vivesse ensaiando a vida, mas nunca subisse ao palco. A pessoa sente o impulso de criar algo, mudar de emprego, conversar com alguém, meditar, recomeçar, mas o cérebro, dominado pelo hábito da superanálise, já construiu 20 possibilidades de fracasso antes mesmo do primeiro passo. A dopamina, o neurotransmissor da motivação, esgota-se no processo de imaginar, e o corpo interpreta isso como exaustão. Daí vem a sensação de estou cansado demais para começar. Mas o que está cansado não é o corpo, é a alma tentando encontrar equilíbrio entre a ação e o excesso de consciência. É nesse ponto que muitos se confundem e acreditam que estão perdendo tempo ou que têm preguiça. Não é preguiça. É um pedido silencioso de paz interior. É o espírito tentando recuperar energia espiritual drenada pelo excesso de controle mental. O indivíduo, sem perceber, vive desconectado da própria essência, daquilo que chamamos de conexão com o universo. Ele pensa tanto sobre o que deveria fazer, que se esquece de simplesmente ser. O despertar espiritual começa, muitas vezes, quando se reconhece que o pensamento não é o inimigo, mas também não é o mestre. Imagine o seguinte: uma pessoa quer começar a praticar meditação guiada. Ela lê, pesquisa, compara técnicas, assiste vídeos, mas nunca senta para respirar. Por quê? Porque a mente dela quer que o ambiente esteja perfeito, que o momento seja ideal, que não haja ruídos externos. Esse é o cérebro em loop, o mesmo que busca a iluminação, mas teme perder o controle. E, paradoxalmente, o controle é justamente o que impede a expansão da consciência. Na psicologia, chamamos isso de overthinking. Na espiritualidade, chamamos de desequilíbrio entre mente e alma. A mente racional tenta dominar o fluxo da vida, e isso bloqueia a energia espiritual que deveria circular livremente. É como se os chakras estivessem cheios de pensamentos em vez de energia. Quando o córtex pré-frontal se torna o centro do universo, a intuição é silenciada, e a intuição é a linguagem direta da alma. A transformação começa quando o indivíduo percebe que pensar demais é um mecanismo de proteção. A superanálise é a forma como o ego tenta evitar a dor. Ele acredita que, se antecipar todas as possibilidades, pode escapar do sofrimento. Mas o sofrimento não nasce do erro, nasce da resistência à imperfeição. Aquele que busca a perfeição absoluta vive em guerra com o tempo. Já aquele que aceita o fluxo da impermanência encontra harmonia e equilíbrio. Algumas pessoas perguntam: mas como eu paro de pensar tanto? E a resposta não está em parar, mas em redirecionar. A mente é como um rio. Não se bloqueia a correnteza, apenas se constrói margens mais firmes. Uma prática simples é o que chamo de microdecisão espiritual. Reduzir a ação à menor unidade possível. Por exemplo, em vez de dizer, vou meditar 20 minutos por dia, diga, vou fechar os olhos e respirar por 30 segundos agora.
O cérebro interpreta isso como algo alcançável, e o circuito da paralisia se quebra. Essa microdecisão é uma ferramenta poderosa de cocriação. Quando você age, ainda que minimamente, envia uma mensagem vibracional ao universo: eu estou pronto. E o universo responde em ressonância. É assim que a manifestação começa, não com grandes planos, mas com pequenos gestos carregados de presença. A fé não é um sentimento passivo, é uma energia em movimento. É o equilíbrio entre o invisível e o concreto, entre a intenção e a ação. Por trás de cada mente em exaustão existe uma alma pedindo por descanso consciente. Descansar, aqui, não é desistir. É reconectar-se com a abundância de energia espiritual que o pensamento constante bloqueou. É permitir-se silenciar para ouvir o próprio propósito de vida, aquilo que o ego costuma sufocar com barulhos mentais. Quando você volta a sentir, em vez de apenas analisar, a prosperidade começa a fluir em todas as áreas: financeira, emocional, espiritual. O despertar espiritual não acontece no topo de uma montanha, mas no instante em que você decide parar de lutar contra o fluxo e aprender a flutuar. A meditação guiada, a observação consciente, o simples ato de respirar fundo e agradecer, tudo isso é parte do processo de desbloqueio financeiro e emocional, porque o dinheiro e a paz fluem pela mesma via energética, a via da confiança. Quando o pensamento se alinha à fé e a fé se alinha à ação, nasce uma nova mentalidade de sucesso. E talvez esse seja o maior segredo que poucos contam. O pensamento em excesso não é sinal de fraqueza, mas de sensibilidade espiritual elevada. Você sente o mundo com intensidade porque nasceu com o dom da expansão da consciência. Só precisa aprender a direcionar essa energia. A paz interior não está em pensar menos, mas em pensar com propósito. Quando a mente se torna um instrumento da alma, e não o contrário, surge a verdadeira iluminação. E é justamente aí que o próximo passo se revela. Porque se o cérebro em loop é o primeiro obstáculo, há algo ainda mais profundo no caminho. O momento em que o corpo, cansado de tanta previsão mental, decide parar de agir. Mas será mesmo preguiça? Ou o corpo, em sua sabedoria silenciosa, está tentando proteger a alma de um novo esgotamento? Há um instante quase imperceptível entre o pensamento e o movimento. É aquele segundo em que o corpo parece hesitar, como se algo dentro dele dissesse: espere. Muitos interpretam esse instante como preguiça, mas o que chamamos de preguiça, às vezes, é apenas o corpo tentando proteger uma alma que já se feriu demais tentando acertar. O corpo é sábio. Ele guarda memórias energéticas, vibrações antigas, dores que a mente já esqueceu, mas que ainda vibram nos chakras, na respiração, nas pequenas tensões nos ombros e no peito. É ele quem nos avisa quando estamos prestes a repetir um ciclo de exaustão, mesmo que a mente ainda insista em continuar. A neurociência mostra que cada tentativa de agir ativa circuitos de recompensa e ameaça no cérebro. Quando uma pessoa com histórico de frustrações tenta começar algo novo, um projeto, uma mudança, uma meditação, uma conversa difícil, o cérebro compara instantaneamente com registros de fracassos passados. Se o sistema límbico percebe risco emocional, ele envia um sinal ao corpo: não se mova. E esse comando vem disfarçado de apatia, procrastinação ou aquele sono repentino que aparece justamente quando você ia fazer algo importante. Mas o que está acontecendo de verdade é um bloqueio energético sutil. O chakra umbilical, ligado à ação e à força vital, começa a se retrair. A energia que deveria fluir para as pernas e mãos, o impulso de agir, fica estagnada no centro do corpo. E quando a energia não flui, o corpo pesa. A vibração diminui. Surge a sensação de não consigo, que muitos confundem com preguiça. Na verdade, é autoproteção energética. É o corpo dizendo: eu não quero voltar para aquele lugar de dor, onde o esforço não trouxe recompensa. E é aqui que entra o paradoxo da vida espiritual moderna. Enquanto a mente repete mantras de prosperidade e abundância,
o corpo ainda vibra em medo. Enquanto a pessoa visualiza riqueza interior e desbloqueio financeiro, o campo energético dela está preso na memória do fracasso. Isso gera um desalinhamento entre intenção e vibração, entre pensamento e manifestação. E quando há desalinhamento, a lei da atração não flui, porque o universo responde ao que você sente, não apenas ao que você pensa. O verdadeiro despertar espiritual começa quando entendemos que o corpo não é um obstáculo, mas um mensageiro. Ele manifesta, através do cansaço, um pedido por equilíbrio e autoconhecimento espiritual. Ele tenta lembrar que a transformação não vem da força bruta, mas da escuta interna. Ignorar o corpo é como ignorar a bússola no meio de uma tempestade. O corpo fala, e quando ele não é ouvido, grita através de sintomas, dores, insônia, ansiedade. É preciso humildade para reconhecer que nem sempre é o momento de agir. Às vezes, o silêncio é uma forma de sabedoria. Há ciclos que exigem recolhimento. Momentos em que o corpo, em sua sabedoria ancestral, sabe que o caminho externo só será frutífero depois de uma reorganização interna. Essa pausa, que tantos confundem com estagnação, é na verdade o preparo vibracional para a próxima etapa da jornada. Para ilustrar, pense em um arquiteto. Antes de erguer um novo prédio, ele precisa demolir as estruturas antigas e limpar o terreno. Se tentasse construir por cima dos escombros, o edifício desmoronaria. Assim também é com a alma. A aparente preguiça é muitas vezes o período em que o terreno interno está sendo limpo. Crenças limitantes, memórias de fracasso, padrões de autossabotagem. O universo trabalha em silêncio, reorganizando a energia para que a manifestação futura tenha base sólida. Mas atenção, esse processo só é curativo quando vem acompanhado de consciência. Se a pausa vira fuga, o ciclo se repete. Se o descanso se transforma em desistência, a energia espiritual entra em colapso. É por isso que o equilíbrio é essencial. A pessoa desperta espiritualmente, aprende a distinguir entre o repouso consciente e a fuga inconsciente. O primeiro nutre a alma, o segundo a enfraquece. Uma prática poderosa para reconhecer essa diferença é observar o diálogo interno. Quando o corpo diz, não quero, pergunte, é medo ou é sabedoria? Se for medo, há contração no peito, tensão, ansiedade. Se for sabedoria, há calma, leveza, sensação de que o tempo está certo. Essa escuta profunda é parte do autoconhecimento espiritual. E quanto mais você pratica, mais aprende a decodificar os sinais sutis do próprio corpo. Algumas pessoas, ao compreenderem isso, começam a curar o relacionamento com o próprio ritmo. Deixam de se comparar, de se culpar por não produzir o tempo todo e começam a viver em harmonia com o fluxo natural da vida. Elas descobrem que prosperidade não é correr, é fluir. Que abundância não é acúmulo, é sintonia. Que fé não é esperar o milagre, é perceber que o milagre acontece quando você respeita seus próprios ciclos. Esse respeito cria espaço para o verdadeiro poder da mente. Porque quando o corpo se sente seguro, ele libera energia, e a energia é o combustível da cocriação. Uma mente tranquila, conectada a um corpo em paz, manifesta com facilidade. É como se as engrenagens do universo começassem a girar a favor. A partir desse ponto, o despertar espiritual deixa de ser um conceito e se torna uma experiência real. Não é coincidência que muitas pessoas relatam desbloqueio financeiro ou emocional logo após períodos de descanso profundo. Quando você descansa sem culpa, o campo energético se expande. A gratidão se torna natural, e a vibração da gratidão é uma das mais poderosas frequências de manifestação. É nela que a harmonia e a prosperidade se reencontram. O corpo é, portanto, um oráculo. Ele sabe quando o caminho está desalinhado e quando é hora de recomeçar. Ele não boicota seus planos. Ele apenas tenta te proteger de seguir no piloto automático. Quando você o escuta, entra em estado de paz interior. Quando o ignora, a vida te obriga a parar. O universo fala através dos sinais do corpo, e compreender isso é um dos maiores saltos na jornada da consciência. Mas há uma armadilha sutil no meio desse processo.
A mente que quer controlar o fluxo. Aquele impulso de só agir quando tudo estiver perfeito, quando as circunstâncias estiverem seguras, quando o risco for zero. E é justamente aí que muitos voltam ao loop da estagnação, o mesmo que drenou energia e provocou o cansaço inicial. A pergunta agora é: como libertar-se da necessidade de controle e aprender a confiar novamente no movimento da vida? Há uma ilusão sutil que aprisiona as mentes mais brilhantes. A ideia de que só é seguro agir quando tudo estiver perfeito. Essa é a armadilha mais elegante do ego, porque disfarça medo com racionalidade. A mente diz: eu não estou evitando agir, só estou esperando o momento certo. Mas a verdade é que esse momento certo quase nunca chega, porque a vida não se curva à perfeição. Ela dança com o improviso. A mente que busca controle não confia no fluxo da existência. Ela tenta dominar o imprevisível, medir o invisível, planejar até mesmo o que é do domínio da fé. E é aí que surge o conflito entre o espiritual e o racional. O universo é movimento, transformação constante. Quando tentamos congelar o fluxo para nos sentirmos seguros, criamos resistência. E onde há resistência, não há manifestação. É como tentar represar um rio. Quanto mais você tenta conter, mais pressão se acumula, até que a energia transborda em forma de ansiedade, culpa ou frustração. O desejo de controlar é, na verdade, um pedido de garantia. O ser humano, acostumado à dor, busca certezas antes de se permitir viver novamente. Mas o despertar espiritual começa justamente quando se aceita o risco do desconhecido. Fé não é saber o resultado. É caminhar mesmo sem mapa, confiando na bússola interior. O propósito de vida raramente se revela inteiro. Ele se mostra em pedaços, à medida que você se move. Quantas vezes você já disse: vou começar quando tiver mais tempo. Vou me dedicar quando estiver preparado. Vou mudar quando o ambiente for favorável. Essas frases são as armadilhas do controle travestidas de prudência. Elas mantêm a alma paralisada em uma ilusão de preparo eterno. O universo, porém, não responde a intenções guardadas, mas a energia em movimento. É o ato de se mover, mesmo que imperfeito, que ativa as leis espirituais da cocriação. A mente controladora vive em busca de garantias, mas a alma desperta vive em busca de experiências. A diferença é sutil, mas poderosa. Enquanto uma quer prever, a outra quer sentir. Enquanto a mente calcula, a alma flui. É como a água e o gelo. A mente tenta endurecer o tempo, mas a alma se dissolve nele. Quando você aprende a confiar no fluxo, descobre que a harmonia não vem da previsibilidade, mas da entrega. Pense em quantas oportunidades você deixou escapar por esperar o momento certo. O relacionamento que não começou porque você queria estar mais estável financeiramente. O projeto que não saiu do papel porque você queria dominar tudo antes. O pedido de perdão que não foi feito porque você esperava o clima perfeito. Tudo isso são microformas de resistência espiritual. A perfeição é o álibi do medo. O despertar é entender que a imperfeição é o caminho por onde o divino se manifesta. Há uma sabedoria antiga que diz: o rio não se preocupa com a curva, ele apenas continua fluindo. Essa é a essência da espiritualidade aplicada à vida prática. O controle é uma ilusão do ego que teme perder poder. Mas o verdadeiro poder não está em controlar o curso da água, está em aprender a nadar com ela. Quando a mente se torna flexível, o corpo relaxa, a energia espiritual flui e a prosperidade se manifesta naturalmente. A busca pelo perfeito é, no fundo, uma tentativa de evitar julgamentos. É o medo de errar, de ser rejeitado, de não ser suficiente. Mas o universo não exige perfeição, exige presença. E presença é estar inteiro, mesmo quando tudo parece incerto. É o estado onde a paz interior nasce, onde o equilíbrio se estabelece e onde o poder da mente se transforma em canal de manifestação. Há pessoas que passam anos estudando leis espirituais, lei da atração, poder da mente,
expansão da consciência, e ainda assim, sentem-se bloqueadas. Isso acontece porque o conhecimento sem entrega é só mais uma forma de controle. O verdadeiro aprendizado é aquele que atravessa o corpo, que vira prática, respiração, ação. É o conhecimento que se transforma em sabedoria. Um exemplo simples. Alguém que aprende sobre prosperidade, mas nunca permite-se investir em si mesmo, continuar guardando por medo de faltar. Ou alguém que aprende sobre amor consciente, mas nunca se abre para o risco de se conectar de verdade. Em ambos os casos, há uma crença silenciosa. Eu só vou agir quando for seguro. Mas a vida espiritual não é um contrato de segurança, é uma dança com o mistério. E nessa dança, o passo seguinte só aparece quando você dá o primeiro. É aqui que o conceito de cocriação se torna real. Quando você age, o universo reage. Quando você dá um passo, ele pavimenta o chão à sua frente. Essa é a lei da correspondência, uma das leis espirituais mais belas. O universo reflete a vibração que você emite. E não há vibração mais poderosa do que a coragem de agir mesmo sem garantias. O controle absoluto é a prisão mais sofisticada da mente humana. Ele dá uma falsa sensação de poder, mas rouba a leveza, a abundância e a espontaneidade, os pilares da vida espiritual. O despertar é entender que confiar não é desistir do raciocínio, é equilibrá-lo com a fé. É permitir que a intuição e a razão conversem em harmonia. Quando isso acontece, a iluminação deixa de ser uma meta distante e se torna um estado natural de ser. A entrega não é passividade, é inteligência espiritual. É compreender que o universo sabe o que faz, mesmo quando você não entende o porquê. É a consciência de que cada obstáculo é um convite ao autoconhecimento espiritual, e cada desafio é uma oportunidade de expansão da consciência. Quando a mente tenta controlar o fluxo, ela restringe o aprendizado. Mas quando se entrega, ela se torna parte da sabedoria divina. Portanto, não espere a vida estar perfeita para começar. Comece, e o perfeito se revelará dentro do imperfeito. Não espere o medo desaparecer para agir. Haja, e o medo perderá força. A transformação nasce no movimento, não na espera. A prosperidade, a abundância, o equilíbrio, o amor consciente, tudo isso começa com um passo imperfeito dado com fé. E é justamente nesse ponto que o verdadeiro desbloqueio acontece. Porque quando a mente deixa de lutar contra o fluxo, surge um novo espaço dentro de nós. Um espaço de quietude, onde a energia se renova, a clareza volta e a ação se torna leve. É aí que entra o exercício da microdecisão, uma ferramenta simples e sagrada para quebrar o ciclo da paralisia e reconectar-se com o fluxo natural da vida. Há momentos em que a vida parece pedir menos força e mais sutileza. Quando a mente está cansada de lutar contra si mesma, o corpo exausto de resistir e a alma silenciosa, pedindo apenas um respiro, é sinal de que chegou a hora da microdecisão. Esse conceito, simples à primeira vista, é uma das chaves mais poderosas da transformação interior, porque ele traduz o espiritual em ação e o invisível em movimento. A microdecisão é o antídoto da paralisia. É o ato de reduzir o impossível ao alcançável, o grande ao pequeno, o distante ao presente. É o primeiro passo em direção ao despertar espiritual aplicado à vida cotidiana. Ela nasce da sabedoria de que o cérebro, quando sobrecarregado de opções, ativa mecanismos de defesa. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e pela execução, entra em colapso quando recebe estímulos demais. A dopamina, já drenada pela superanálise, não tem energia para mover o corpo. E é aí que surge a sensação de estar travado. Não por falta de capacidade, mas por excesso de expectativa. A microdecisão quebra esse ciclo, porque ela não pede esforço, pede presença. Imagine alguém que quer começar a meditar, mas vive adiando por achar que não tem tempo. A microdecisão seria: hoje vou respirar conscientemente por 30 segundos. Só isso. Nada de almofadas perfeitas, música ambiente ou incenso.
Apenas respiração e intenção. Em 30 segundos, o cérebro entende que é possível e o sistema de recompensa se reativa. Um novo circuito neural começa a se formar, abrindo espaço para a transformação. A espiritualidade verdadeira é prática. Ela não vive apenas nas palavras, nos livros ou nas orações, mas nos gestos diários de quem decide agir com consciência. Quando você pratica a microdecisão, envia uma mensagem vibracional ao universo. Eu confio. E o universo, obedecendo às leis espirituais, responde ampliando a energia daquela ação. É o poder da cocriação em sua forma mais pura, o fluxo da fé, transformando pequenos atos em milagres cotidianos. A microdecisão é a semente da manifestação, e a semente, por menor que pareça, contém dentro de si toda a árvore. O problema é que o ego não se contenta com sementes, ele quer florestas instantâneas. Ele quer resultado antes de dedicação, colheita antes de plantar. E é essa ansiedade que bloqueia a abundância. Quando você honra o pequeno, o universo te confia o grande. Essa é uma das leis espirituais mais antigas e também uma das menos praticadas. Um exemplo simples. Alguém deseja desbloqueio financeiro. Em vez de se torturar com planos mirabolantes, pode começar com uma microdecisão de energia, como agradecer sinceramente por uma pequena quantia recebida, mesmo que seja simbólica. Esse gesto muda a vibração. Gratidão é a frequência da prosperidade. Quando o campo energético vibra nessa sintonia, a lei da atração começa a agir. Pequenas bênçãos se multiplicam e a riqueza interior se transforma em prosperidade externa. Outro exemplo. Alguém sente-se desconectado espiritualmente, sem fé, sem esperança. Em vez de tentar encontrar iluminação em grandes rituais, pode fazer uma microdecisão de reconexão. Hoje, antes de dormir, vou agradecer por estar vivo. Essa ação, repetida com presença, acende novamente a chama da fé. É assim que a energia espiritual se renova, não em saltos dramáticos, mas em respirações conscientes, uma de cada vez. A microdecisão também é uma forma de autocompaixão. Ela reconhece que nem sempre estamos prontos para grandes gestos, mas sempre podemos dar um pequeno passo. E o pequeno passo, quando dado com presença, é mais poderoso que a grande promessa não cumprida, porque o universo não responde a intenções guardadas. Responde à vibração do agora. Esse é o ponto em que o autoconhecimento espiritual se torna palpável. Ao praticar microdecisões, você começa a perceber como cada pensamento gera uma energia, e como cada energia cria uma realidade. É o poder da mente agindo em harmonia com o corpo e o espírito. É a tríade perfeita da manifestação: intenção, vibração e ação. Quando esses três elementos se alinham, o impossível se dissolve. Há quem diga que não consegue mudar a própria vida porque falta motivação. Mas a motivação não é algo que se espera, é algo que se constrói, passo a passo. A microdecisão é o alicerce dessa construção. Ao decidir levantar da cama e abrir a janela, ao escolher beber um copo de água consciente, ao optar por caminhar por 5 minutos em silêncio, você envia ao cérebro uma mensagem: eu estou me movendo. E o movimento é o idioma universal da vida. No plano espiritual, cada microdecisão é um portal de energia. Quando você age com fé, por menor que seja o gesto, abre uma frequência de bênçãos. É assim que a expansão da consciência acontece. Aos poucos, silenciosamente, de dentro para fora. A mente começa a confiar. O corpo volta a responder. E o espírito se expande. O equilíbrio retorna. E a harmonia entre o visível e o invisível se restabelece. Para quem sente que pensa demais, que se perde em análises infinitas e bloqueia a própria ação, o segredo é simples. Reduza tudo à próxima respiração. A respiração é a microdecisão mais poderosa que existe. É ela que ancora a consciência no presente e limpa o excesso de energia mental. Inspire com fé. Expire com gratidão. Cada respiração é um lembrete de que você está vivo, de que ainda há tempo,
de que a jornada continua. A vida não exige que você esteja pronto, exige apenas que você esteja presente. A perfeição não está no controle, mas na confiança. E a confiança se constrói com pequenos atos de coragem espiritual. As microdecisões que transformam pensamento em movimento e intenção em manifestação. Lembre-se, o universo não recompensa os que esperam o ideal, mas os que honram o real. A abundância começa onde a resistência termina. E a resistência termina quando você diz a si mesmo, com voz suave, porém firme: eu começo agora. A partir desse instante, o circuito da paralisia se desfaz. A dopamina volta a fluir. O corpo, antes pesado, se torna leve. A mente, antes em loop, se acalma. A energia espiritual, antes bloqueada, se expande como um rio voltando ao curso. É a vida respondendo ao seu sim. E talvez seja esse o segredo mais simples e mais esquecido do caminho espiritual. O despertar não acontece em um dia. Acontece em cada microdecisão que você toma. A iluminação não é um ponto de chegada. É o estado de consciência que surge quando você escolhe agir com presença. Agora imagine se amanhã, ao acordar, você fizesse apenas uma microdecisão diferente. Uma respiração a mais, um olhar de gratidão, uma pequena ação que você vinha adiando. Imagine o que mudaria em um mês. Imagine o que se transformaria em um ano. A prosperidade, a paz interior, a harmonia, a abundância. Tudo isso está a um passo, o menor passo possível, o passo de começar. E assim, aquele que um dia se sentiu paralisado pelo excesso de pensamento, finalmente entende. Não é preciso dominar a vida inteira. Basta escolher o próximo passo e confiar que o universo cuidará do resto. Você já percebeu que, por trás de toda a confusão mental, existe apenas um pedido simples da alma? Me ouça. O pensamento em excesso é só um sintoma do quanto você se afastou de si mesmo. E agora, depois de tudo o que leu, talvez perceba que não é sobre aprender mais. É sobre lembrar quem você é. Um ser de luz, energia, propósito e poder de cocriação. A vida não te pede pressa, te pede presença. Não te pede perfeição, te pede entrega. E é aqui que a transformação começa. No instante em que você para de esperar o cenário perfeito e decide agir, respirar, agradecer. O universo se move com quem se move. Você pode continuar preso à velha narrativa da exaustão, acreditando que é vítima da própria mente. Ou pode escolher um novo caminho. Um caminho de equilíbrio, harmonia e fé. Um caminho onde cada microdecisão é uma oração silenciosa, uma afirmação de que você confia no fluxo da vida. Mas a escolha é sua. Vai continuar esperando o dia ideal para começar? Ou vai usar o agora como seu portal de despertar espiritual? Vai continuar tentando controlar o incontrolável? Ou vai se render à força invisível que sempre te guiou, mesmo quando você duvidava? A iluminação não é uma promessa distante. É o que acontece quando você diz basta. Quando escolhe descansar sem culpa, agir com presença e viver com gratidão. Porque quem vive com gratidão manifesta prosperidade, desbloqueia a energia espiritual e cria abundância em todas as áreas da vida. Então, pare agora por um segundo. Respire. Sinta a vida passando por você. Esse momento é real. E se você o acolher, tudo muda. A expansão da consciência começa na coragem de sentir o presente. Agora me diga, o que te impede de começar? O medo de errar ou o medo de se encontrar? Reflita sobre isso. E se esse conteúdo te despertou, te fez pensar diferente, ou te trouxe paz, se inscreva no canal, ative as notificações e continue caminhando comigo nessa jornada de autoconhecimento espiritual, propósito e poder da mente. Porque a tua transformação começou aqui, mas o verdadeiro despertar acontece quando você decide continuar.